A Rússia assume a partir de amanhã, dia 1º de abril, a presidência do Conselho de Segurança da ONU, hein? Em meio à guerra na Ucrânia e a todas as tensões com o Ocidente. Américo Martins, qual é a perspectiva de mandato para a Rússia no Conselho de Segurança da ONU, hein? Bom dia, que belo cenário mais uma vez, hein, Américo? De onde você fala com a gente? Bom dia, Colombo. Eu falo dos estúdios da CNN aqui em Londres, onde eu sou sempre muito bem recebido quando venho para cá. Essa notícia é irônica e trágica ao mesmo tempo, né? Porque nós vamos ter a partir de amanhã, dia 1º de abril, como o professor Vila acabou de lembrar, o Dia da Mentira, Dia Internacional da Mentira, também é considerado mentira aqui nos Estados Unidos, April Fool, né? Bem, nesse dia a Rússia vai assumir a presidência do Conselho de Segurança da ONU. Notem, é um país que provocou o maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e cujo presidente foi indiciado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra. Então ele é potencialmente um criminoso de guerra. Este é o país que vai assumir por um mês a presidência do Conselho de Segurança da ONU. E não há nada que possa ser feito a respeito disso, Colombo, porque as regras da ONU dizem que os 15 membros do Conselho de Segurança, os 5 permanentes e os 10 que são eleitos para mandatos de 2 anos, eles têm que se revezar na presidência do Conselho de Segurança. Isso significa que eles determinam qual é a pauta de votação naquele determinado dia, eles fazem muito trabalho também administrativo e eles podem fazer algumas coisas meio excepcionais, como a Rússia pretende fazer, que é uma sessão para explicar a real situação das crianças ucranianas que foram transportadas para a Rússia depois da guerra. Esse é, inclusive, o ponto que está sendo acusado o Putin. Ele está sendo acusado de ter aí sequestrado essas crianças para a Rússia. Esse é o crime pelo qual ele está sendo indiciado e que vai tentar esclarecer no Conselho de Segurança da ONU. O próprio governo americano disse que espera que os russos ajam com profissionalismo, mas eles sabem que os russos vão usar isso como um palco da propaganda de Moscou com relação à guerra e com relação às suas próprias políticas. Uma outra observação, Colombo, que também é muito importante: quando foi a última vez que a Rússia assumiu a presidência do Conselho de Segurança? Foi em fevereiro do ano passado. O que fez a Rússia quando era, na ocasião, ocupava o posto de presidente do Conselho de Segurança da ONU? Invadiu a Ucrânia. E o Conselho de Segurança, muito importante ressaltar, é o principal órgão internacional para a garantia da segurança e da paz no mundo. Por ironia, vamos ser um país não só em guerra, mas que provocou essa guerra, comandando o Conselho de Segurança a partir de amanhã, dia 1º de abril, Dia Internacional da Mentira, Colombo. E é mais uma prova, né, Américo, da perda de relevância internacional da ONU, né? Do ponto de vista global. Ela já foi atravessada inúmeras vezes pelos americanos, por exemplo, né, durante invasões ao Iraque, por exemplo, e a outros países, pela Rússia agora, e a condição da Rússia como liderança do Conselho de Segurança da ONU é mais um atestado de falta de relevância da ONU, né, Américo? Sim, a ONU é um sistema imperfeito, eles reconhecem, todo mundo reconhece que é um sistema imperfeito, muitos governos pedem ajustes nesse sistema, inclusive o governo brasileiro, mas é o que temos, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, os 5 principais países, na época, os 4 vencedores mais a China, que foi empurrada por Moscou para lá, tiveram assentos no Conselho de Segurança, eles têm direito ao poder de veto e muitas dessas potências sempre acabam atropelando as próprias regras da ONU. Você mencionou, isso não é um privilégio dos russos. Os americanos invadiram o Iraque sem um mandato do Conselho de Segurança. A Rússia invadiu a Ucrânia sem ter sido provocada, embora eles considerem que o flerte entre a Ucrânia e a OTAN era um risco à ameaça da Rússia, mas não houve nenhum incidente militar que justificasse, e nem a ascensão da Ucrânia à OTAN que justificasse essa guerra, atropelando aí os desejos do Conselho de Segurança e da própria ONU. A Rússia, inclusive, está cada vez mais isolada dentro da ONU. A última resolução que condenou a invasão da Ucrânia, que foi em fevereiro, mês passado, apenas 6 países
apoiaram a Rússia naquele momento. E 6 ditaduras. Ditaduras piores do mundo. Coreia do Norte, Belarus, Nicarágua, enfim, Síria. Então, é um país que está muito isolado, mas que tem muito poder dentro desse sistema. A Rússia é o país que mais usou o direito de veto no Conselho de Segurança nos últimos 10 anos. Vetou 24 resoluções, ou seja, 2 por ano. Ela está usando esse sistema para também impedir que o Conselho de Segurança possa se manifestar e fazer o seu trabalho, que é a garantia da segurança e da paz. Agora, os outros países também fizeram isso várias vezes, o que não ajudou nada a manter esse Conselho de Segurança operacional e o próprio sistema da ONU. Esse sistema da ONU foi se erodindo ao longo do tempo, primeiro por potências ocidentais, agora muito claramente pela Rússia, Colombo. Pois é, o Brasil que durante os mandatos do PT, especialmente do presidente Lula, lá entre 2003 e 2010, perseguiu de maneira obstinada uma vaga no Conselho de Segurança da ONU, não conseguiu, depois isso deixou de ser prioridade, especialmente durante o governo Bolsonaro. O presidente Lula voltou a falar deste assunto com menos ênfase, pelo menos por enquanto. Ô, Américo, para a gente encerrar aqui, como é que é aí? Tem café de graça aí na CNN em Londres? O café é bom? Tem máquina de doce? Como é que você é tratado aí, Américo? Para além do coleguismo, né? Pode pegar café, o café é bom? Como é que funciona aí? Eu sou tratado quase como uma celebridade, Colombo. Se você vier aqui, você vai ser definitivamente tratado como uma celebridade. Eles são muito legais, todos muito... É um escritório muito novo, acabou de ser aberto, foi aberto durante a pandemia. Até hoje eles funcionam num sistema híbrido e eu tomo chá. O chá daqui é bom. O café, infelizmente, não faço ideia que eu não tomo café. Eu digo, inclusive, que sou o único brasileiro aqui que eles vão conhecer que não toma café. Exatamente. Você vai ter de pagar esse pecado em algum momento, viu, Américo? Mas o Américo, nada mais justo tratado como a celebridade que é lá no escritório da CNN em Londres. Quando eu consegui comprar a passagem e o Américo descolar uma estadia para mim lá na mansão dele, eu vou passar também pelo estúdio para ver como é que me tratam por lá. 20 para as 9 da manhã.